Se você quer aprender a fazer a criação de rodapés no Revit de forma simples e prática, nesse vídeo daqui eu vou te mostrar duas formas de você fazer isso. Então, se esse é o seu objetivo, fica aqui comigo, porque essa daqui vai ser a melhor aula que você vai ver sobre este assunto. Sejam todos muito bem-vindos à Vieira Academy. Eu me chamo Alcides Vieira, sou engenheiro civil, técnico em edificações, professor de Revit e também tenho um escritório de engenharia civil e de arquitetura, onde diariamente venho fazendo projetos no Revit. E aqui essa aula vai ser 100% prática e você vai ver duas formas muito simples de criar rodapés no Revit. Então, vem comigo. Aqui eu vou começar de um arquivo base do próprio Revit para que ninguém fale, também ele conseguiu porque tem algum template. De forma nenhuma. A gente vai começar de um arquivo do zero. Então vamos lá, vou vir aqui na opção de novo, vou vir em modelo de construção mesmo. Deixo criar novo projeto e clico em OK. Com meu arquivo aberto, eu vou fazer só duas configurações rápidas. Primeiro, digitar o N e vim aqui em comprimento e trocar para centímetros. E vou colocar duas casas decimais e suprimir zeros à direita. OK e OK. Primeira já foi. A segunda é que eu vou vir aqui em elevações, abro qualquer uma e vou apagar esses 4 níveis aqui. Vou deletar, vou deixar só esses 2 níveis e vou colocar 3 metros aqui de distância de um para o outro e tá feita a configuração. Agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, as duas formas para você criar rodapés no Revit são as seguintes. Uma é utilizando as paredes comuns num modelo de paredes cebolas. E o que são paredes cebolas? São simplesmente quando você separa as camadas das paredes em tipos diferentes. Por exemplo, você vai criar uma parede no Revit só para o tijolo, outra só para chapisco, embolso e reboco, ou separa os três, outra só para o acabamento, enfim, você pode. Isso são as paredes cebolas, onde você vai fazendo por camada. E aqui o meu objetivo não é configurar materiais. Não vou ensinar a fazer a configuração, deixar o material muito bem feito, configurar, nada disso. Só vou criar um material básico ali, mudo a cor e o nome, pronto, porque esse não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é aprender a criar os rodapés, beleza? E o outro método é utilizando as paredes empilhadas, que é simplesmente quando o Revit pega uma parede que você já tem, pega outra parede que você também já tem, já configurou e coloca uma em cima da outra. Isso de forma automática, você só faz a configuração uma única vez e é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos começar pela primeira forma, o método mais comum, vamos dizer assim. E existem outras formas de você criar rodapés, várias outras. Não existe uma forma certa, existe aquela que dá certo para você. Então, primeiro método, vou vir aqui em parede, e seleciono qualquer uma dessas paredes aqui e clico em editar tipo. Editar tipo eu vou duplicar. Aqui eu vou colocar uma parede de 15 centímetros e vou colocar aqui o nome parede comum, tá bom? Parede comum, vou nomear dessa forma. Clico aqui em construção e estrutura, clico em editar. Pronto. Aqui, olha só, imagina que aqui tem todas as camadas já. Que aqui tem a camada de tijolo cerâmico, tem a camada de um lado de chapisco, embolso, reboco, massa corrida, do outro lado também. Mas eu não vou fazer essas configurações, eu vou deixar um material padrão. Eu vou até clicar aqui em editar e vou criar um novo material. Vou colocar aqui, parede comum. E vou deixar aqui esse material aqui, deixa eu ver, mais ou menos essa cor. Pronto, vai ficar essa cor aqui a parede. Pronto, clique em OK, fechou. Aqui eu vou colocar 15 centímetros, que é a espessura dessa minha parede, já com todos os elementos, e clico em OK. Pronto, fechou. Cliquei em OK, minha parede, a primeira, está configurada. E aí vamos criar aqui algo. Vou pegar essa opção de retângulo. Aqui em restrição da base deixo nível 1, restrição superior vou colocar o nível 2, isso quer dizer que ela vai começar no térreo, na verdade no nível 1, e a altura dela vai até o nível 2, tá bom? E aí eu vou criar aqui essa minha parede. Vou criar um cômodo mais ou menos assim, pronto. Criei esse cômodo aqui.
Perfeito. O que é que eu vou fazer? Deixa eu só colocar aqui ó, em nível de detalhe alto, cores consistentes, vai ficar dessa forma. Fechou. Agora eu vou adicionar o meu rodapé. E lembra daquela parte de cebolas? Exatamente isso. A gente vai criar uma parede só com essa camada, que vai ser o rodapé. Não vou ensinar você a configurar o porcelanato, o azulejo cerâmico, nada disso. A gente só vou mostrar como é que você vai fazer o rodapé. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em parede, a gente vai vir aqui em editar tipo, duplicar e vou colocar aqui ó, 1.5 rodapé. Perfeito. Então fechou. Clico em editar. Aqui eu vou mudar o material. Vou duplicar, isso daqui, duplicar material e recursos. E aí vou colocar aqui, ó, rodapé. Só como exemplo, tá? Essa cor eu vou colocar uma cor diferente, só para chamar atenção aqui e poder diferenciar. Vou colocar, sei lá, algo assim. Ok. Então, clique em OK. Fechado. Já foi isso daqui. Feito isso daqui, vou colocar a espessura 1.5. Veja só que vai ficar bem fininha. E OK. E OK. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em linha de localização. Vou colocar face de acabamento interna. Olha só. Clico aqui, ó, nesse ponto. Pode ver que ela vai, se for criada aqui, ela vai criar para dentro. Eu não quero, eu vou criar para fora. Teclo espaço e aí ele vira. Então, eu venho aqui, eu puxo para esse lado e clico aqui de novo. Cliquei. Teclo ESC. Clico aqui de novo, espaço. E olha. Aqui, ó. Foi de novo. Teclo ESC. Clico aqui, espaço. E faço todo esse percurso. Aqui, ó, de novo, ESC. Porque senão ele vai pegar do meio da outra parede. Teclo espaço. E jogo aqui. Eu cometi um pequeno erro aqui, já falando para vocês, que foi o seguinte. Era para eu ter, antes de criar isso daqui, antes de criar essa parede, quando cheguei aqui e selecionei esse rodapé, era para eu ter simplesmente restrição da base, deixava aqui, mas a restrição superior era para eu ter colocado não conectado e colocado a altura do meu rodapé, que no caso eu vou deixar 10 centímetros. Mas tem como mudar. Eu coloco o meu mouse sobre essa paredinha aqui, ó, teclo Tab e clico aqui. Ele vai selecionar todas, na verdade, né? Então, eu só seleciono uma, teclo Ctrl e seguro, outra, segurando o Ctrl, tá bom? E aqui, ó, pronto. Selecionei as 4, mudo aqui para não conectado e coloco 10. Perfeito. Aqui foi. Quando a gente vai ver lá no nosso 3D e colocar aqui, ó, em nível de detalhe alto, cores consistentes. Olha só, a gente tem aqui o nosso rodapé. A gente pode vir aqui também na planta baixa e unir. Comando aqui, aba modificar, comando unir. E a gente pode simplesmente unir aqui, ó, um com o outro. Pode unir aqui, ó, esse com esse. Pode vir aqui, ó, esse com esse. E aqui em cima também. Então a gente cria o nosso rodapé. Eu acho essa forma mais complicada, tá? Eu acho essa forma mais complicada. É uma forma que dá mais trabalho. Até para você colocar uma porta, por exemplo. Vou colocar uma porta. Essa porta aqui, padrão do Revit. Vou botar ela aqui, ó. Cadê? Pronto, botei ela aqui. Olha só, eu vou ter que unir as minhas duas paredes. Porque senão vai ficar aqui, ó. O rodapé passando, fechando a porta. Então eu seleciono essa parede e clico na outra aqui, ó. Depois de unir. Unir, clico em uma e clico na outra. Uniu, cortou. Beleza, tá aqui o meu rodapé. Rodapé colocado. Se eu quiser do lado de fora, eu faço a mesma coisa. Mas, como é que eu posso fazer para criar do modo mais fácil? O modo mais fácil é com paredes empilhadas. E como é que eu posso fazer isso? Primeiro de tudo, eu preciso fazer duas configurações de paredes. Uma parede comum sem o meu rodapé e outra a mesma parede, porém com o rodapé também de lado. Porque quando você vai criar uma parede, deixa eu só clicar aqui em parede, vou selecionar essa minha parede comum, editar tipo, vou duplicar, vou colocar parede comum mais rodapé. E aqui, ó, em editar, teria várias camadas, tá bom? Várias camadas.
tijolo, chapisco, embolso e reboco, massa corrida e tudo mais. E aí seria uma parede assim e outra parede com todas essas camadas, só que nos extremos ou somente no lado que você quiser o rodapé, tenha o material também de rodapé. Então aqui a gente vai adicionar mais duas camadas. Então adiciono mais duas, jogo uma para cima e a outra vai ficar na parte de baixo. Aqui vai ter 1,5 centímetros, que é a espessura do meu rodapé, e aqui 1,5 também. Olha só aqui como vai ficar. Ó. Vai ficar todas as camadas aqui no meio. Imagina que está todas as camadas aqui. De um lado o rodapé e do outro também. E aí, aqui eu vou colocar aquele material que a gente configurou, rodapé. Aqui, ó. Opa. Deixa eu só... Ah, droga. Voltei aqui. Vamos lá, vamos subir aqui de novo. Acima, abaixo. Aqui 1,5. 1,5. Aqui eu vou colocar o material rodapé. Vou copiar e vou colocar aqui também. Pronto, tá aqui os dois materiais de rodapé. Parede configurada, tá ok. Só que se eu crio com essa parede, o que é que vai acontecer? Olha só, vai acontecer que... Ah, eu não coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui até o nível 2. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer que vai ficar a parede com todas as camadas, que possivelmente vai estar do seu projeto. Mas o rodapé vai de um canto até o outro, embaixo até em cima. Então já não é um rodapé, é um acabamento. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele venha até embaixo. Então a gente vai fazer com que essa parede fique aqui. E essa parede que não tem o rodapé, ela continue. E isso é a função das paredes empilhadas. Então a gente vai fazer essa configuração. Vem aqui em parede. Vem aqui lá na última opção. Parede empilhada, essa daqui, ó. Editar. Duplicar. Vou colocar aqui, ó. 15 centímetros. Parede comum com mais o rodapé. Feito isso, eu vou vir aqui em estrutura e a gente vai editar. Onde tem nome aqui, ó, pode ver que eu seleciono essa de baixo, ele marca essa daqui, ó. Se não estiver aparecendo, você clica em visualizar que vai aparecer esse desenho. Então aqui, quando você clica embaixo, aparece aqui essa parede aqui, ó. E essa parede de baixo vai ser essa parede comum mais rodapé. E a de cima vai ser a parede comum sem o rodapé. E aí, olha como é que vai ficar. Vai ficar a de baixo com o rodapé e a de cima vai continuar. E a gente escolhe qual vai ser a altura da parede de baixo. Que no caso aqui, um rodapé de 10 centímetros, por exemplo, tá? Então, tá aqui. E a altura da outra ela é variável, porque vai depender da distância entre os níveis ou da altura que você quer essa sua parede. E aí, caso você queira, por exemplo, que essa parede seja deslocada para um lado ou para o outro, é só você vir aqui e colocar o deslocamento de quantos centímetros você quer. Mas a gente aqui não é o nosso objetivo, tá bom? Então, tá aqui. Ok. Configurei isso daqui. Ok. Vou para meu nível 1. E vou criar essa minha parede. Retângulo aqui, ó. E aqui no nível, restrição da base nível 1, restrição superior nível 2. E aí eu vou criar essa minha parede. Então, crio aqui. Quando eu vier no meu 3D, olha só, já criou com o meu rodapé e mais fácil, dos dois lados. Vê só, muito mais fácil do que fazer da outra forma. Muito, muito mais fácil. Se eu, por exemplo, quiser colocar uma porta, venho aqui, comando porta, coloco aqui, ó, nem precisa ficar unindo nada. Já está aqui a minha parede. Então, isso é muito, muito, muito mais fácil. Absurdamente mais fácil, tá bom? Então, funciona dessa forma aí a colocação de rodapé no Revit. Mas, calma que não acabou ainda. E se a gente quiser criar um rodapé embutido? Existe a opção de rodapé embutido, que é como ter o rodapé, porém ele fica no mesmo alinhamento da minha parede. Na prática, como é que funciona? Aqui também é vivência, viu? Não é só um conteúdo rasinho, não. Então, como é que faz na obra prática mesmo, para criar um rodapé? Eles criam uma parede e depois, quando for colocar os acabamentos, ele simplesmente aplica esse rodapé por aqui, ó. Só que um rodapé embutido, quando cria a parede,
depois que for colocar o rodapé, precisa quebrar a parede toda aqui no canto, para quando for colocar o material do rodapé, o porcelanato, seja lá o que for, ele encaixar perfeitamente e seguir o mesmo alinhamento da parede. E aí não ficar essa saliência aqui, tá bom? Então, como é que se faz isso? A gente vai usar o modo de parede empilhada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui em paredes. Deixa eu subir aqui. Vou selecionar essa parede comum com rodapé. Você pode ver, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Editor, mete um zoom aqui nessa parte para ficar mais fácil para o pessoal. É o seguinte, primeiro de tudo, esse material de rodapé aqui, você não vai deixar a função estrutural. Coloca acabamento 2, tá bom? Independente se é embutido ou não, acabamento 2, não muda isso daqui, mas muda. É importante. Dentro da formação de Revit, a gente explica exatamente tudo sobre essas funções aqui, o que é que significa cada uma dessas. Mas aqui coloca acabamento 2. Então, o que é que acontece? A parede que vai sem um rodapé, a parede que continua, ela tem 15 centímetros. Correto? Ela vai ter 15 centímetros. Se a parede que vai ter ali 15 centímetros, e eu coloco mais 1,5 centímetro de um lado e 1,5 centímetro de outro, ela já vai ficar com 18, porque vai aumentar 1,5 de um lado, 1,5 de outro, vai ficar os 15 mais 18. E aí fica esse 1,5 de cada lado. Se o seu rodapé tiver 1,5 centímetro, se tiver só 1 centímetro, aí vai ficar um total de 17. E aí, na obra para ficar embutido, o que é que se faz? Quebra um pedaço da parede principal, do reboco ali, para encaixar esses 1,5 dentro, ou esses 1 centímetro dentro, se o seu rodapé for de 1 centímetro. Então aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente, onde tem 15, a gente vai tirar 1,5 de cada lado, então ficaria 12. Para no total, olha só, a espessura total da parede ser 15 centímetros. A mesma espessura da que vai continuar sem rodapé. Então clico em OK. OK. E aí perceba o seguinte, ele ficou reto, sem nenhuma saliência, sem ficar sobrepondo aqui, seguiu o mesmo alinhamento. Isso daqui é a forma mais fácil e prática de criar rodapés embutidos, tá bom? Então você aprendeu essas duas formas aí, os rodapés sacados e os rodapés embutidos. Para mim, essas são as formas mais fáceis. Existem várias outras. E eu não sei qual é o nível que você está hoje no Revit. Não sei se é básico, se é intermediário, mas caso você queira chegar até o nível avançado, sendo capaz de criar todo e qualquer tipo de projeto, seja ele arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de interiores, seja ele um projeto de nível básico, intermediário ou avançado, uma simples residência, uma casa mais contemporânea, mais moderna, ou um edifício com 5, 10, 15 pavimentos, eu quero te convidar a conhecer a nossa formação Revit Pro. É nessa formação Revit Pro onde você vai ter acesso ao nosso conteúdo mais completo e, principalmente, você vai ter acesso ao meu acompanhamento de perto para tirar todas as suas dúvidas. E as dúvidas não somente dos projetos da formação, mas também dúvidas dos projetos da sua faculdade, dúvidas do seu TCC se você for fazer no Revit, dúvidas dos projetos que você estiver fazendo para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha. Então, caso você queira ter acesso a tudo isso sem mensalidades, com uma matrícula única e 4 certificações oficiais, faz o seguinte: clica aqui no link da descrição desse vídeo ou do primeiro comentário e conheça a nossa formação Revit Pro, sem nenhum compromisso. Você clica no link, entra no site, vê as informações. Caso queira tirar dúvidas, vai ter um botão no WhatsApp lá, você entra lá, tira suas dúvidas e vai ser um prazer imenso ter você na nossa formação Revit Pro. Então clica aí no link e eu te espero lá. E caso você também não seja inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer a sua inscrição. Se inscreve no canal, deixa o like aí nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Forte abraço do seu professor e amigo, até o próximo vídeo.